Bem-vindos ao Meta Saudável. Se você gosta de análise direta sobre saúde e fitness, já deixa seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Sabe aquela frustração de ter um plano que parece perfeito, tudo calculado e na prática, nada? Pois é, o problema quase sempre está no mesmo lugar. A maioria desses planos é estática. Eles são baseados em fórmulas genéricas que simplesmente ignoram como o corpo de cada um de nós funciona de verdade no dia a dia. E aí a gente cai na ilusão da calculadora. Olha, elas são sim um ponto de partida, a gente precisa começar de algum lugar, né? Mas é isso, um ponto de partida, um chute. O número que sai dali é uma estimativa, um palpite bem intencionado, na melhor das hipóteses. Vamos entender agora o porquê disso. Ok, o conceito fundamental aqui é o gasto energético diário total, o famoso GEDT, ou TDEE, se preferir o termo em inglês. Pensa nisso como o orçamento de calorias do dia. É o total de energia que o corpo queima para tudo, desde manter os órgãos funcionando em repouso, passando pela energia para digerir a comida, até, claro, cada movimento que a gente faz. E é aqui que o cálculo começa a desandar. A gente tende a focar muito naquelas calorias do treino, né? Mas a maior fonte de erro, a variável que bagunça tudo, é o tal do NEAT. Sabe o que é isso? É a energia que a gente gasta em tudo que não é exercício formal. Andar até a cozinha, gesticular enquanto fala, até ficar de pé. E essa variável, pessoal, é absurdamente diferente de uma pessoa para outra. Certo. Então, como a gente sai desse chute inicial e começa a buscar um pouco mais de precisão? O primeiro passo é escolher a equação certa. É como escolher a planta baixa correta antes de começar a construir. Esse é o nosso ponto de partida real. Vamos ver as opções. Basicamente, a gente tem duas grandes fórmulas no jogo. A primeira é de Mifflin-Sandior. Essa é tipo o padrão da indústria, o padrão ouro para a população geral, porque ela usa o peso corporal total, simples e direto. A outra é a Catch-McArdle. Essa já é mais específica, a escolha de quem busca precisão, principalmente para quem tem menos gordura corporal ou já treina há mais tempo. Por quê? Porque ela ignora a gordura e foca só na massa magra, que é o que realmente gasta energia. E a parte boa é que não precisa ser só teoria. Dá para colocar isso em prática agora mesmo. Com uma fórmula bem simples no Excel ou no Google Sheets, como essa que está na tela, o cálculo de Mifflin-Sandior fica automatizado. Vira uma ferramenta pessoal que elimina o risco de errar na conta. Mas atenção, a Catch-McArdle, apesar de ser mais precisa, ela tem um calcanhar de Aquiles. A precisão dela depende totalmente de um dado, a porcentagem de gordura corporal. E essa medição tem que ser exata. Se essa estimativa estiver errada, mesmo que por pouco, a fórmula inteira desmorona. O resultado pode ser um número superestimado que não tem nada a ver com a realidade. Ok, com nossa linha de base, nosso ponto de partida definido, agora começa a parte da engenharia de verdade. É aqui que a gente adiciona calorias de forma inteligente, de forma estratégica, com um objetivo claro: construir músculo, e não simplesmente ganhar peso na balança. E aqui a gente precisa quebrar um mito antigo, o tal do dirty bulk, aquela ideia de comer de tudo, sem controle, porque mais é melhor. Isso não funciona. A ciência é bem clara. Para quem treina de forma natural, o corpo tem um limite de quanto músculo consegue construir. O excesso de calorias vira primariamente gordura. Então, a estratégia inteligente é o lean bulk, um superávit pequeno, controlado, para ganhar peso de forma lenta, mirando em 0,25 a 0,5% do peso corporal por semana. O foco é maximizar músculo e minimizar gordura. Beleza, já temos o número total de calorias. Mas e agora? Como dividir isso? Não é de qualquer jeito. Existe uma hierarquia, uma ordem de prioridade para alocar esses nutrientes. E a gente sempre começa pelo mais importante, pelo tijolo fundamental da construção muscular. E esse tijolo é a proteína. Isso aqui é inegociável. É o pilar de tudo. A meta fica entre 1,6 e 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Essa faixa não foi tirada do nada, é o consenso científico do que é necessário para fornecer a matéria-prima para o corpo reparar e construir nova massa muscular. Depois da proteína, a gente fixa a segunda variável, a gordura. Ela é fundamental, principalmente para o suporte hormonal. Estamos falando de produção de testosterona, por exemplo. Mas tem um porém. Num superávit calórico, o corpo é extremamente eficiente em armazenar o excesso de gordura, como gordura. Por isso a gente controla. Mantém a ingestão ali na casa de 0,8 a 1 grama por quilo. Certa. Definimos proteína e gordura. E o que sobrou do nosso orçamento calórico? Tudo vai para os carboidratos. Eles são a nossa variável de ajuste, a nossa variável de performance. É o carboidrato que vai encher o tanque,
que vai funcionar como o combustível de alta octânia para os treinos intensos e para acelerar a recuperação. Assim a gente garante que a proteína seja usada para o que ela serve, construir, e não ser queimada como energia. Falando em ter um plano completo para finalmente ver resultados, muita gente me pergunta como organizar uma rotina ou qual plataforma eu recomendo para quem quer um guia de verdade, que junte treino e nutrição. Para isso, eu recomendo a Netflix Fitness. É uma plataforma completa, com treinos novos toda semana, seja para fazer em casa ou na academia, além de planos de nutrição e um foco real em criar equilíbrio e mudar seus hábitos. Se você quer entrar para o time e ter esse acompanhamento completo, é só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela e começar sua transformação. Bom, até aqui a gente montou a base e o nosso ponto de partida. Mas agora vem a parte que realmente vira o jogo. É aqui que a gente abandona o plano estático, aquela foto congelada no tempo, e adota um sistema dinâmico, que responde em tempo real. Pensa nisso como um algoritmo que se autocorrige. E por que isso é tão crucial? Porque o nosso corpo não é estático, ele se adapta. É o que chamamos de adaptação metabólica. Conforme o peso muda, a composição corporal muda, o metabolismo também muda para acompanhar. Um plano que não evolui junto com o corpo, bom, ele simplesmente para de funcionar. Está fadado ao fracasso. E a solução para isso é genial na sua simplicidade. Em vez de confiar em fórmulas, a gente passa a confiar nos dados do próprio corpo. A premissa é essa. Os dados reais de peso e de calorias são infinitamente mais precisos do que qualquer estimativa. A gente consegue fazer uma engenharia reversa do metabolismo real simplesmente observando o que entra e como o peso na balança responde. E como funciona esse sistema? É um ciclo de feedback adaptativo bem simples em 4 passos. Primeiro, registrar. Anotar o peso todo dia de manhã e o total de calorias do dia. Segundo, calcular. Tirar a média da semana, tanto do peso quanto das calorias. Terceiro, comparar. Como a média de peso dessa semana se compara com a da semana passada. E quarto, ajustar. Com base nessa mudança, a gente recalcula o gasto energético real e ajusta a meta para a próxima semana. É um sistema vivo que aprende. Vamos colocar isso em números para ficar mais claro. Imagina que, na média, a ingestão foi de 3.000 calorias por dia e o peso na balança subiu meio quilo naquela semana. Fazendo a conta reversa, a gente descobre que o corpo só precisava de umas 2.450 calorias para se manter. As outras 550 calorias foram o superávit que causou o ganho de peso. Pronto, a gente acabou de descobrir o gasto real de manutenção usando dados concretos e não um chute de calculadora. E essa, pessoal, é a grande mudança de paradigma. O futuro da nutrição de alta performance não está mais em planos de refeição rígidos, de papel. Está em sistemas fluidos, que usam dados para se ajustar em tempo real, evoluindo junto com o corpo da pessoa. É sair da prescrição estática e entrar no gerenciamento dinâmico. Então, fica a pergunta para reflexão. O plano nutricional que está sendo seguido hoje, ele é um documento estático, preso no passado? Ou ele é um sistema inteligente, que evolui a cada semana? A resposta para essa pergunta pode ser exatamente o que falta para destravar os resultados de vez. Obrigado por assistir ao Meta Saudável. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!